Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá você encontra as notícias atualizadas também do Flamengo. Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, saudações rubro-negras. Galera, a gente reclama muito, e eu sou um dos que mais criticam as emissoras de televisão de São Paulo por causa dos jornalistas e comentaristas parciais que tudo falam contra o Flamengo. E eu quero lembrar o seguinte: nós temos no Rio de Janeiro um programa aos domingos chamado Tempo Extra, apresentado pelo Luiz Penido. O programa começa na CNT às 22 horas. Eu estou fazendo propaganda sim, divulgando sim, porque é um programa que fala do futebol carioca, que fala bastante do Flamengo, que defende o Rio de Janeiro contra essas emissoras de São Paulo que só sabem denegrir, manchar, tentar, né? Porque não conseguem nem denegrir, nem manchar, nem atingir o Flamengo, mas ficam o tempo todo batendo contra o nosso time. Então nós temos lá o Tempo Extra, eu assisto e recomendo. Vocês vão gostar. Quem ainda não assistiu vai com certeza achar interessante esse programa. Agora, falando exatamente dessa questão dos programas paulistas, hoje eu estava vendo a ESPN, eu achei que não fosse ter grandes problemas em relação ao Flamengo. Mas, para minha surpresa, o que acontece? O apresentador, que eu não sei o nome, junto com outro comentarista que eu também não sei o nome, eles estavam reclamando que o Flamengo está tentando liberar o Reinier para a partida contra o Avaí, para não ir fazer os amistosos da seleção brasileira sub-17 na Inglaterra. E dizendo que o Flamengo seria beneficiado, que se a CBS fizesse isso, liberasse, que seria um absurdo. Aí souberam que o Flamengo está entrando no STJD com pedido de liminar para que o atleta possa atuar contra o Avaí, já que nós temos vários desfalques em razão de jogos da seleção de outros países, como Uruguai, Colômbia, e por aí afora. Então eles reclamam que o Flamengo vai ser beneficiado e que é um absurdo isso, que não pode acontecer o Flamengo entrar no STJD pedir liminar e que o Vasco, o Santos e não sei mais quem foram preteridos. Eu queria informar a esses repórteres, jornalistas, comentaristas o seguinte: ou são mal informados ou são mal intencionados, porque o Thales Magno, ele jogou contra o Flamengo quando ele estava convocado para a seleção sub-17. A CBF não deu ok, o Vasco entrou com uma liminar no STJD que foi concedida. Então queria lembrar a esses senhores aí que o Thales Magno do Vasco, convocado, jogou contra o Flamengo. Sempre tudo contra o Flamengo. Teve a liminar concedida e atuou. Então, vou repetir, ou são mal informados ou mal intencionados. Quem ali lembrou isso foi o Zé Elias, que é um corintiano, atuou muito tempo pelo Corinthians, depois jogou na Itália. Foi o único cara correto que disse assim: mas o Thales Magno obteve uma liminar e pôde jogar contra o Flamengo. Aí os caras ficaram calados. Vão falar o que agora? Pelo amor de Deus, são muito parciais. Aí eu falo, repito, imprensa paulista é provinciana. Ai, meu Deus do céu. E os caras torcem pro Gabriel Barbosa não ficar no Flamengo. Irrita, cara, irrita. Agora, um outro assunto. O jornal italiano Calcio Mercato, ele revela que o Flamengo
está oferecendo à Internazionale de Milão 18 milhões de euros pela aquisição em definitivo do Gabigol. E que o Flamengo e a Inter estão conversando, negociando, e que a oferta do Flamengo foi de 18 milhões de euros para a aquisição, né, do nosso querido Gabriel Barbosa, Gabigol, que está numa fase excelente. E o Gabigol disse o seguinte, em entrevistas, né, comentários, que ele está muito feliz no Flamengo, que ele não tem nenhuma pressa de sair do nosso clube, que ele está realizando um sonho de jogar no maior clube do Brasil, um dos maiores do mundo e, para mim, o maior clube do mundo. Então eu fico otimista que o Flamengo consiga realmente contratar o Gabriel Barbosa, que só tem 22 anos de idade, um garoto ainda, um futebol extraordinário. Outro assunto, o Rodolfo, nosso zagueiro, ele está na mira do Fluminense. O Fluminense pretende contratar o Rodolfo, que não está sendo aproveitado no nosso clube. Agora eu fico pensando o seguinte, eles têm dinheiro para pagar o salário do Rodolfo? Não quiseram vender o Pedro para o Flamengo, agora eles pedem o Rodolfo? Pois é, né? Pois é, né? Né, Fluminense? Né, presidente do Fluminense, Mário Bittencourt? Bom, mais um absurdo agora do STJD. É possível que ele denuncie novamente o Gabigol, porque ele pegou o cartaz num outro jogo e levantou, dizendo, hoje tem gol do Gabigol, dentro do campo, sem problema nenhum, cartaz de papelão, não tinha perigo algum, aí levantou. Ele já foi julgado por uma partida atrás e quase pegou um jogo de suspensão. Como ele era primário, ele acabou sendo absolvido. Agora, o que acontece é o seguinte, eles desqualificaram um artigo que era leve, que a pena era apenas multa, para um artigo mais grave, aonde existia a penalidade de 1 a 6 partidas de suspensão. E quase que ele pega um jogo de suspensão por levantar o cartaz. Agora a gente está aqui preocupado para saber se o STJD vai denunciar o Gabriel Barbosa novamente. Uma vergonha, né, pessoal? A Procuradoria do STJD devia se preocupar com coisas mais sérias, como, por exemplo, entradas violentas em cima dos jogadores do Flamengo, né? Quando o Fagner acabou com a carreira do Ederson no Flamengo, quando o Felipe Melo quase quebrou o Vinícius Júnior, não é isso? Pois é, né? Para o Felipe Melo concederam uma liminar para que ele jogasse contra o Flamengo, quando ele pegou 4 jogos por uma entrada violenta, uma cotovelada, uma abraçada que ele deu no rosto do adversário, que o cara quase que desmaia. Ele chegou até a apagar no chão. Agora ficam preocupados com o cartaz, quer dizer, isso é perseguição. Não tem outra história não, perseguição. Agora eu vou falar rapidamente aqui do seguinte, o Flamengo, ele está contratando 2 promessas. É um jogador do Madureira, um atacante, chamado Guilherme Bala, tem 17 anos. E um zagueiro do Americano chamado Chico, com 18 anos de idade. O Guilherme, ele está vindo em definitivo. E o Chico está emprestado até janeiro de 2020. Provavelmente para participar até da Copinha, Copa Cidade de São Paulo. E informar rapidamente que a CBF ela alterou o horário do jogo entre Flamengo e Santos, estava marcado a princípio para sábado às 11 da manhã e passou para as 17 horas. Continua sendo a partida no mesmo dia, só que o horário passou de 11 para as 17. E Flamengo e Cruzeiro, que vão jogar no outro sábado, dia 21 de setembro, o horário também foi alterado. Era 19 horas e passa para as 17 horas. 7 da noite para 5 da tarde. E a Conmebol, aí vem outras coisas também, né, meio complicadas, né? A Conmebol, ela
abrir um processo contra o Flamengo, porque o Jorge Jesus, vejam bem, estava na saída do vestiário recebendo os jogadores do Flamengo, cumprimentando após a nossa classificação para a semifinal da Libertadores da América, no jogo que nós passamos pelo Internacional, e só cumprimentando. Agora eles abriram já um processo. Eu só espero que ele não seja impedido de ficar à beira do campo na partida contra o Grêmio, ok? Agora falando de Flamengo e Avaí, esse jogo vai ser no Mané Garrincha, às 17 horas, neste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A curiosidade é que o árbitro não será um árbitro, será uma árbitra. Edna Alves Batista, ela é de São Paulo. Tomara que ela se saia bem, eu acredito muito na arbitragem das mulheres, acredito muito. Tá? Até erram, mas eu não vejo nenhum tipo de maldade ou perseguição. Eu espero que ela tenha uma boa atuação. A gente nunca quer ajuda, só não quer ser prejudicado, ok? O time do Flamengo ele vai enfrentar o Avaí, que venceu o Fluminense no Maracanã. Foi a primeira vitória do clube catarinense e foi exatamente contra o tricolor das Laranjeiras, e por 1-0. Ele quebrou um jejum, já que ele não tinha vencido nenhuma partida nesse Campeonato Brasileiro. O goleiro deles é o Vladimir, é um bom goleiro. Agora, a bola rasteira complica a vida dele, tá? Ele é bom goleiro sim, mas no chão ele solta ou aceita. E o Avaí, não é novidade nenhuma, vai jogar fechado, tentando explorar os contra-ataques. E o Flamengo pode aproveitar o chute do Vitinho, que chuta bem, mas eu espero que ele chute na direção do gol. Tem a habilidade do Everton Ribeiro. O Reinier, se jogar, né, a gente está aguardando a questão da CBF, do STJD, conceder uma liminar para nós. É um jogador muito talentoso. Se ele jogar, vai ser uma boa arma para nós. O que o Flamengo tem que fazer é isso, jogar pelos lados de campo, procurando a linha de fundo, porque vai encontrar um time completamente congestionado como adversário nosso. E a gente tomar cuidado para não conceder contra-ataques, né? Agora o time já está muito mais bem ajustado e nós não vamos, espero, sofrer nenhum tipo de susto contra o Avaí, mas jogando com seriedade, porque futebol a gente não pode achar que ganhou antes do tempo. Tem que entrar em campo e vencer. A provável equipe do Flamengo é o Diego Alves, o Rafinha e o Felipe Luiz nas laterais, o Túlia. Aí me preocupa porque o Rodolfo andou treinando, mas para mim vai ser o Túlia e o Pablo Maria, até porque eles têm entrosamento. Meio de campo, o Arão, o Gerson, Everton Ribeiro e o Reinier. Se o Reinier não jogar, deve entrar o Pires como volante e adiantar o Gerson um pouco mais para frente, como terceiro homem de meio campo. Como terceiro homem de meio campo, podendo até chegar mais próximo da grande área pelo lado direito para fazer aquilo que ele sabe fazer bem, né? Cortar para o meio e bater de pé esquerdo, já que ele tem essa habilidade aí, essa qualidade. O ataque, provavelmente o Vitinho, né? Não tem outro nome, na minha opinião, o Vitinho e o Gabigol. O Gabigol, que é a nossa esperança de gols. É isso aí, nação. Vamos torcer, vamos acreditar na vitória do Flamengo, vai ser muito importante. A gente não pode entrar achando que o jogo está ganho, que o jogo é fácil. Ele pode se tornar fácil desde que o Flamengo jogue um futebol para que aconteça isso. Nação, saudações rubro-negras.